Fala, fiel! Canal Fanático Bicolor. Vamos lá, pessoal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Bruno. Vamos fazer um vídeo do Papão, mais um vídeo do maior campeão da Amazônia. Gostaria de pedir para você se inscrever no canal, muito importante para a gente, apertar o sino das notificações, clicar no gostei. Quem puder, quiser ajudar a gente no Pix, a gente agradece, pessoal. Mais um jogo, domingo, 16 horas, Criciúma, na cidade de Criciúma, Santa Catarina. Criciúma e Papão. Faltam 10 jogos. E a gente tem que conseguir a proeza de ganhar no mínimo 8. Mas, vamos lá. Vamos caminhar. Vamos enfrentar as batalhas que tem para ser vividas, né? E vamos continuar. Vamos continuar. A gente não tem escolha. A nossa escolha é lutar. A nossa escolha é torcer. E a nossa escolha é apoiar o Papão até o fim. Então, vamos continuar sempre pensando em primeiro lugar no Papão. Pessoal, nós estamos para esse jogo com alguns problemas sérios, né? Alguns desfalques importantíssimos. Vamos lá. Por suspensão, Rossi e Brian Borges, tá? Então os dois pegaram o terceiro cartão amarelo e estão suspensos do jogo contra o Criciúma. Desfalques confirmados por cartão. E agora, os desfalques confirmados por lesão. Vamos lá, pessoal. Vilela, no início do jogo contra o Novo Horizontino, quem pôde acompanhar viu, ele teve uma contusão que, após exames de imagem, diagnosticaram uma lesão de ligamento cruzado anterior, famoso LCA, do joelho direito. Nesse caso, pessoal, ele vai ter que passar por um procedimento cirúrgico, é uma cirurgia de reconstrução de ligamento, certo? E o período de recuperação para que ele volte aos gramados é de 8 a 9 meses. É uma lesão séria para quem é atleta, para quem é jogador de futebol. Então, o Vilela vai ficar de 8 a 9 meses parado, né? Contando tempo de recuperação, transição, para poder voltar a jogar. Isso deve ser, pelas contas, deve ser lá para o mês de maio de 2026, certo? Aí vocês imaginam, um atleta profissional tem toda uma estrutura de médicos, fisioterapeutas, uma estrutura clínica, um suporte. Ficar de 8 a 9 meses parado é porque a lesão, principalmente que envolve joelho, ligamento, é uma lesão considerada grave para quem é jogador de futebol. E é uma cirurgia que o Vilela tem que passar. Provavelmente ele deve estar passando por esses dias, porque tem que primeiro desinchar o local, pessoal. O correto seria, nesses casos, primeiro diminuir o edema, né? Diminuir o inchaço para poder realizar o procedimento cirúrgico, tá? Então, Vilela fora, 8, 9 meses. Thiago Heleno, trauma no ombro, tá? No caso do Thiago Heleno, a informação é que ele vai ficar de 4 a 5 jogos inativo, né? De 4 a 5 jogos sem jogar. A gente nem... É ruim porque, enfim, é um jogador que compõe a zaga também, né? Estava sendo titular, mas muita gente questionava a titularidade do Thiago Heleno, e a gente tem o Thalisson voltando, né? Cumpriu suspensão pela expulsão, na verdade, não falei em terceiro amarelo. Cumpriu suspensão pela expulsão e a zaga vai ser Thalisson e Novígio, e o Márcio, na entrevista coletiva, disse que vai repensar a questão dos 3 zagueiros contra o Criciúma. Como é um jogo que ele vai fazer fora de casa, eu acho que ele ainda vai entrar com os 3 zagueiros. Eu penso que ele vai entrar com os 3 zagueiros. O Maurício Antônio não tem comprometido, né? E como é um jogo fora de casa, eu creio que ele vai entrar de Thalisson, Maurício Antônio e Novígio na zaga, com a contusão do Thiago Heleno, certo? E o Anderson, né? O Anderson Leite também teve uma lesão, um trauma em tornozelo, também vai ficar alguns jogos sem jogar.
A gente aqui não vai ser hipócrita, né? O Anderson Leite não está jogando esse futebol que nos agrada, mas não deixa de ser um desfalque. Não que seja um desfalque tão importante assim, só que é mais quer dizer, é menos um jogador à disposição do Márcio Fernandes. Com esses desfalques importantes, pessoal, principalmente eu reputo a questão do Vilela, do Thiago Heleno, né, que estava jogando como titular, e o Brian, ele fazia muitas das vezes a lateral. Nesse último jogo ele fez um pouco de meio campo, mas principalmente a questão do Vilela, do Thiago e um pouco do Rossi, enfim, são jogadores que vão fazer bastante falta, né? O Paysandu, nesse caso, ele pode, eu não sei como o Márcio vai fazer a questão dos relacionados, eu acho que chegou a vez do Ramon Martins entrar, né? Porque com a perda do Vilela, eu acho que chegou a vez dele dar chance para o Ramon Martins. Ele não tem nem relacionado o Martins, né? Ele não tem relacionado aquele jogador que veio do ABC, Carlos Eduardo. Na entrevista coletiva ele foi perguntado porque novamente ele não relacionou o jogador e ele disse muito claramente que o jogador não tem agradado nos treinos e que ele relaciona e escala o time de acordo com o que ele vê nos treinamentos. Então ele foi muito claro até, achei muito correta a sinceridade dele, de dizer que o jogador não está agradando ele. Então, um erro crasso de contratação do Paysandu, mas enfim, acontece, faz parte. Só que é um jogador que vai provavelmente cumprir o contrato, tem que ver se o contrato dele foi feito até novembro, vai só receber, já que não está sendo nem relacionado, né? Então, eu penso que ele tem que entrar com o Martins. Sinceramente, eu colocaria o Martins até titular, mesmo com o Vilela. Eu colocaria Vilela e Martins, fazendo aquela dupla de mal contenção, né? Então, é possível que com a contusão do Vilela, ele não vá nem colocar o Ramon Martins na relação dessa vez. Não digo nem na titularidade, porque se ele não está relacionando, ele não aprecia muito o futebol do Martins, né? Abre espaço com esses jogadores lesionados e suspensos para a volta do Marlon, para a escalação da titularidade do Denner, para a questão do André Lima ou do Ronaldo Henrique. Como o Brian sai da esquerda, o Edilson fortalece, fica mais sólido na direita, e aí não vai ter muita escolha, ele vai ter que pôr o Heverson na esquerda, né? Então vai ser um Paysandu que vai ser montado provavelmente dessa forma. No ataque, apesar da última partida, o Garcês e o Diogo têm que ser mantidos, porque eles ainda são de ataque nossos melhores jogadores. O Garcês fez um gol, infelizmente por causa desse VAR, tem horas que ajuda, mas a grande maioria das vezes, principalmente a gente, ele atrapalha, né? Mas enfim, o Garcês estava impedido, anulou o gol, né? E se não existisse esse VAR, a gente fazia 1-0. Mas existe, né, pessoal? Fazer o quê? Então, o Garcês e o Vilela têm que ser escalados. E no ataque ele tem que escolher entre Vini e Faria, que está voltando de suspensão, Marcelinho. Ele tem que escolher entre esses jogadores aí para ver o que ele pode escalar se ele for entrar com um esquema de 3 atacantes, né? Então é mais um jogo importante, pessoal. É aquela história que todo jogo pra gente é decisão, todo jogo pra gente é final. E a gente está tendo muita dificuldade até para pontuar. Nos últimos 2 jogos, verdade seja dita, a gente pegou os primeiros colocados, né? Tanto o Goiás, primeiro, segundo, quanto o Novo Horizontino em quarto. Na verdade, a gente acabou fazendo jogos competitivos, apesar de, na minha concepção, ter jogado mal os 2 jogos. Mas a gente fez jogos competitivos. E nos 2 jogos a gente, quando a maré não tá para peixe, né, tudo acontece. Pegamos 2 gols nos últimos minutos nos 2 jogos, né? Pelo menos 2 empates, a gente somaria 2 pontos, né? Ajudaria de alguma forma, né? Mas enfim, né, os empates que passou. Agora a gente tem que pensar daqui para frente e vamos lutar, pessoal. Vamos lutar, vamos para a guerra. Não é fácil, tá difícil, mas a gente não pode se entregar. Não pode se entregar, a gente vai ter que jogar
O Criciúma tá lutando para subir, né? Vai ter jogadores nossos lá, a gente não precisa nem estar falando o nome deles, aí, enfim, todo mundo sabe quem é. E vamos lá para Criciúma. Eu me lembro que quando a gente foi jogar com eles aqui na Curuzu, eles estavam na zona de rebaixamento. E de lá para cá eles emendaram uma sequência de vitórias, de grandes jogos, que eles estão lá nas primeiras posições. Tá certo? Bom, pessoal, isso aí é informação dos nossos desfalques e do que nos espera nesse jogo contra o Criciúma. Tá ok? Te inscreve no canal, 3 mil inscritos, vamos sortear uma camisa oficial para você. Aperta o sino das notificações, clica no gostei. A gente nunca vai abandonar o Papão. Nunca vai abandonar, independente de qualquer coisa, independente de qualquer situação. A gente é Papão, a gente é Paysandu, a gente é fiel torcedor, eu e vocês. É nós, Papão. Tamo junto, sempre com Papão. É nós, fiel.